Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo vamos criar o nosso servidor de desenvolvimento, né? Nós vamos criar o nosso console no ambiente Delphi, né? Então vamos começar primeiro com o Delphi, depois faremos o mesmo servidor para Lazarus. Sendo que tudo que fizermos aqui no Delphi, a gente já vai deixar tudo que for comum para as duas IDE, nós já vamos deixar pronto para a usabilidade em ambas. Então a gente vai fazer paralelo os dois desenvolvimentos nas duas IDE, ok? Então vamos lá. Nós já tivemos em aulas anteriores, em vídeos anteriores, a instalação do ROS, né? Adicionamos ao projeto, né? Ao path do Delphi, né? Então ele já está lá por default, então vamos criar o nosso servidor. Então para criar, File, New, vamos buscar aqui Order e vamos buscar o mais simples, ó, o Console Application, né? Então Console Application, deixa ele criar, vamos remover tudo aqui, né? Deixar só o esqueleto que a gente vai usar, praticamente. Então aqui vai ser o nosso projeto em si. Vamos salvá-lo logo, né? Vamos salvar tudo. A gente criou aquela nossa estrutura, né? Projeto ROS, SRC, Delphi, console, né? Então aqui eu vou chamar console mesmo, fica mais real, né? O que a gente está fazendo é um console, então vamos utilizar console. Vamos logo configurar aquele nosso ambiente, como eu gosto de trabalhar. Como eu disse, quem já fez algum curso ou já viu algum projeto meu, eu sempre sigo uma estrutura. Então vou logo fazer Project Options, né? Então vamos lá, vou Delphi Compile, boto todas as plataformas, removo aqui primeiro essa parte. Vamos abrir aqui para a gente entender a nossa estrutura, né? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, projeto ROS, SRC, Delphi, console, certo? Então, estou dentro de console, vou voltar uma pasta para a pasta Delphi, vou voltar outra pasta, estou no SRC e vou voltar outra pasta. Aqui eu vou criar uma pasta chamada exe, onde vai gerar o binário, e vou criar uma pasta temp, onde vai estar o arquivos temporário, onde eu vou poder excluir, né? Então, uma, duas, três, né? Então vou descer 3 níveis, né? Então aqui, primeiro, ponto, desci 1, ponto, desci 2, ponto, desci 3 e vou criar a pasta exec. Vou manter sempre o minúsculo, viu, galera? E no meus DCP também aqui vai ser a mesma coisa. Deixa eu dar o Ctrl V aqui, né? Então vamos aqui. Ponto, desci 1, ponto, desci 2, ponto, desci 3. Vou criar a pasta temp. Vou criar a pasta Delphi, né? Porque eu vou ter Delphi e Lazarus. Vou usar a mesma estrutura. Então Delphi barra console, né? Que é esse servidor que a gente está, e as plataformas que ele for utilizar, né? Ctrl C. Então vou pegar a mesma estrutura, copiar para Unity Output Directory, também vou fazer a mesma coisa. Então esses dois caminhos aqui são caminhos que eu posso apagar depois, que não interfere no meu código fonte. Aqui é onde vai gerar o binário, onde ele vai colocar lá dentro somente o binário, e os fontes vai estar dentro da pasta SRC, ok? Então salvei, está salvo aqui o nosso projeto. Venho aqui e já vou adicionar a plataforma 64 bits também, que para mim tem que funcionar em ambas, ok? Todo o código que eu fizer tem que funcionar 32 e 64 bits, principalmente aqui no Delphi, né? Que no Lazarus ele já é 64 bits por padrão, né?
Então eu vou usar 64. Mas aqui no Delphi, como o Delphi, a IDE do Delphi é 32 bits, então a gente tem que depurar em 32 bits e depois de tudo pronto a gente joga para os 64 bits, ok? Então salvei, salvo. O que é que eu preciso aqui para utilizar? Eu sempre gosto de deixar system sysutils e também system.class classes, né? Toda vez eu esqueço do M, system.class, ok? Então essas duas units eu gosto de deixar e o nosso ROS é assim que eu utilizo ROS, é assim que eu adiciono o ROS ao meu projeto, somente dar o uses na unit ROS. Não preciso botar componente, não preciso nada disso, somente adicionar a unit ROS, nada mais do que isso, ok? Então aqui nosso projeto já está pronto. Vem aqui no final logo, eu sempre vou fazer de baixo para cima aqui, então t ROS, certo? Ponto listen, né? Então ele vai escutar o que eu quero que ele escute, o que é que ele faça em si, né? Então, ó, no meu conceito do Delphi aqui, como eu vou criar cada um servidor específico para sua IDE, no Delphi tem aqui os métodos anônimos. Então eu vou utilizar no Delphi o método anônimo e no Lazarus vou simular o métodos anônimos. As units que for utilizar compartilhada, o que vai ser compartilhado? Que atenda o Delphi e atenda o Lazarus, aí eu vou seguir o padrão do Lazarus, ok? Então aqui vou dizer, ó, escute qual a porta que eu vou usar. Eu gosto da porta 9095, então a minha estrutura já está aberta para a porta 9095, então vou utilizar ela. Nada impede de vocês utilizarem a porta que vocês quiserem, ok? Então aqui vou criar o método anônimo, que será proceed, né? Que eu vou passar uma variável que eu vou chamar de arroz, que é do tipo tROS, ok? O que é que esse método anônimo vai fazer? Exibir um status, né? Quando tiver o servidor rodando ativo, né? Então ele vai write ln, né? Vai escrever uma linha, né? Vai dizer o que? Eu gosto sempre de usar o format, né, galera? Vocês já viram em vídeos anteriores. Então, format, abre parênteses e fecha parênteses, vem o conteúdo e o parâmetro. Então, o que é que ele vai fazer? Servidor ativo porta percent d de decimal, né? Porque a porta é string. Então, como aqui eu estou usando a variável, por que eu estou usando a variável? Porque esse método aqui é a assinatura que o ROS precisa, ok? Futuramente isso aqui vai remover, certo? Foi até um questionamento que eu fiz, mas isso aqui futuramente vai ser removido. Eu vou ter uma procedure sem parâmetro, né? Porque aqui eu posso usar a variável como poderia usar tROS e passar a porta. Como tem a variável, eu vou usar a variável, né? ROS.porta, né? A ROS port, né? Então ele vai exibir. Pronto, aqui eu já tenho o meu servidor ROS. Sim, olha só a quantidade de linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Ainda vou botar essa aqui 9 linhas e mais com um nome 10 linhas. Então praticamente 10 linhas eu já tenho um servidor pronto. Ele vai estar funcionando? Sim, vai estar funcionando. Só não vai responder nada. Porque o ROS é aquilo, ele só tem o que você quer. Ele é aquela transportadora que se você quer transportar uma caixa de fósforo,
ele tem um caminhão do tamanho de uma caixa de fósforo. Se você quer carregar um Porsche, ele tem um caminhão do tamanho do Porsche. Não é aquele que parece uma penteadeira de cigano para usar às vezes uma coisinha que não vai. Basta ser eficiente, coisa que o Rossi é, simples e eficiente. Tanto é que se eu salvar e executar, antes de eu executar, eu vou mostrar para vocês aqui que ele vai criar a pasta aqui que a gente definiu, né? Então, ó, Shift F9, fazendo um build, compilou. Aqui ele criou a pasta, ó, exec. Dentro da pasta exec ele botou o binário e dentro do temp estão os arquivos que são referentes ao que a gente pode apagar. Então posso vir aqui apagar esse temp, ó. Toda vez que ele compilar, ele vai recriar novamente. Então, arquivos que podem ser apagados. Não interfere no nosso código-fonte, né? Nosso código-fonte vai estar lá dentro de console. Está aqui toda a nossa estrutura. Ok? Então, se eu voltar lá e executar, o servidor já está funcionando. Ele vai mostrar. O firewall bloqueou, vai pedir para liberar. Você libera. Tá aqui, ó, servidor ativo na porta 9095. Nada ele vai fazer, por quê? Porque a gente não criou nenhuma rota, nada do que será respondido, ok? Então ele só tem um servidor, pronto, a gente vai criar a nossa rota para ele responder, ok? Tanto é que se eu vim aqui, localhost, ó, localhost 2.9095, né? Ele não vai fazer nada. Not found, ele está dizendo assim, ó, não tenho nada que fazer, você não me disse o que eu tenho que fazer. Então esse é Rossi. Então para isso vamos criar a nossa rota padrão, aquela rota base que a gente pode utilizar e resolver. Então isso, galera, é um servidor console. Isso aqui é um servidor Rossi console. Show de bola. Então agora vamos criar a nossa rota default, né, que eu tenho o costume de chamar de base. É aquele conceito base. Lembrando, muita gente aí que usa do Rossi, que vem da hashload lá, tem o costume de chamar o register, certo? Para registrar uma rota. Eu gosto de usar o conselho de métodos de classe, certo? Então assim, eu vou usar o conceito que eu simpatizo. Se você simpatiza de outra forma, fique à vontade, o resultado é o mesmo, ok? Então aqui já tem o servidor console, vou criar aquele nosso mecanismo base, né, que vai responder aquele root, que é aquele status. Como o status atende ao Delphi e vai atender ao Lazarus, vamos criar uma classe que atenda a ambos, né? Então vem aqui, File, New, Unit, certo? Aqui vou fazer aquele mesmo conceito. Uma das regras que mantém a compatibilidade entre Delphi e Lazarus é que o Lazarus ele sempre segue o padrão um mode FPC, que é Free Pascal. Mas e qual a diferença assim, entre o mode Free Pascal e o mode Delphi? É porque por exemplo, uma referência de ponteiro de métodos no Pascal puro você tem que passar um arroba, por exemplo, arroba executar, um exemplo. Quando você usa o mode Delphi, ele não tem essa necessidade de utilizar o arroba. Ele segue aquele conceito que a gente já está acostumado com o Delphi. Então vou fazer esse mesmo conceito para que fique mais fácil para vocês, certo? Antes vamos criar primeiro no padrão Delphi, depois eu vou ajustar para que atenda Delphi e Lazarus, ok? Então vou dar o use, certo? Em system.class,
né? Vou dar o use em system.sysúteis, né? Sysúteis e no nosso ROS, ok? Venho aqui type, estou fazendo bem devagar para atender aquelas galera que não vai estar no EAD, mas quer aprender, quer fazer passo a passo. Então vou fazer todo o conteúdo passo a passo, vocês vão poderem fazerem aí do mesmo jeito. Type, vou chamar de tbase, ok? É uma classe normal, certo? Sei que por padrão, quando a gente não coloca o escopo, por default ela é pública. Só que eu gosto sempre de ser mais explícito possível. Então, public, ok? Vou criar um método de classe. O que é um método de classe? É um método que pode ser executado sem a instância dessa classe, sem eu ter que criar um objeto para executar um método. Então a gente chama método de classe, ok? Para isso tem a palavrinha class procedure, ok? Que eu vou chamar de router, né? Então o que esse meu método vai fazer? Ctrl Shift C, criei a assinatura, né? Criei a implementação em cima, embaixo aqui é a assinatura, embaixo a implementação. O que esse meu método vai fazer? Vai registrar a rota que eu quero, ok? Então, tross.get, certo? Vou usar a rota default, o meu root, né? O que é um root? É aquele caminho base após o endereço. Então, todo o conceito de web, ele tem aquele caminho onde está a sua aplicação, né, que seria ali endereço, porta, ou então servidor, e o barra ali que seria o raiz da sua aplicação. É como se fosse o C raiz, um D raiz, certo? E dali para frente ele vai seguir. Então eu tenho que dizer aqui para o meu root que corresponde a barra, certo? Aqui eu poderia usar o método anônimo, né? Fazer o método anônimo para chamar, para ele responder o que ele vai fazer. Mas como eu disse, quando for classes que vá atender tanto o Delphi quanto ao Lazarus, vou seguir o padrão para o Lazarus. O Lazarus não tem um método anônimo, mas você pode simular um método anônimo. É passar a referência de um método para esse método que o Rossi vai usar. Então aqui, em vez dele chamar um método anônimo, que seria uma tproc, né? Ó, tproc, uma lista de objetos, né, que ele vai precisar, mas um método, uma procedure. Vamos dar um nome, vamos criar esse método, né? Que será uma procedure, né? Que eu vou chamar onStatus, né? E vou passar uma variável do tipo rec, de requisição, que é do tipo tROS_request, ok? E outra variável que eu vou chamar de res, que é do tipo tROS_response, ok? Então, variável pode dar qualquer nome que vocês quiserem. Papai Noel, Xuxa ou qualquer um, não interessa, desde que o tipo seja response para resposta e request para requisição. Quer dizer, request é o que entra no servidor, response é o que sai do servidor. O nome da variável vocês escolhem o que quiser. Eu estou usando a rec de requisição, porque é uma regra que eu tenho o costume de utilizar, e res também é o nome para resposta e é o conceito que eu gosto de colocar. Begin, end. Então o que ele vai fazer? Qual é a variável responsável em responder? A res. Vou utilizar o content type. Content type, galera, não é porque é do Rossi, não. Para
o HTTP, todo content type é muito importante. É nele que se diz o tipo de dados que está se trafegando, ok? Se você não coloca, você vai ficar perdido. É como se fosse o remetente e o destinatário de uma correspondência. Você tem que ter, é uma obrigatório, tanto para quem entra no servidor e para quem responde, certo? Tem no ROS lá uma constante que já tem todos os content type. Quem gosta de usar, fique à vontade. Eu gosto de escrever porque me ajuda a entender e praticar os content type, ok? Com content type aqui, como vai ser um status e vou sempre ler em um browser. O browser ele é o interpretador de HTML. Então eu vou dizer que meu tipo de conteúdo é um text barra HTML. Estou dizendo que o conteúdo que está sendo retornado é do tipo texto ou HTML. E onde vai esse conteúdo? Dentro da palavra send, dentro do método send. Então, send, envie, vou enviar o que? Vou criar aqui uma string, né? Que vou ter tags de HTML, vou dizer que vou ter um H1, né? E vou dizer servidor host versão. Vou até mostrar aqui um conceito que muita gente também apanha. Host versão, botei aqui, til, né? A til é um caractere especial. Percent s, que é string, né? Vou usar aqui o format também, né? Deixa eu logo fechar aqui a tag H1, né? Eu estou usando o conceito de HTML aqui. Vou usar aqui um format, né? Eu gosto sempre de usar o format para concatenação de string. Então, format, vírgula, parênteses, colchete, né? Onde vai ter o parâmetro. Deixa eu dar só uma quebrada aqui, fica mais fácil do visual. Então, aqui, host.version, esse método que vai exibir a versão do meu host. Então, pego o meu thost, que é um singleton, não preciso daquele componente, me traga a versão, ele substitui aqui e coloca, certo? Então, o meu método já vai estar pronto para usar. Aí aqui eu vou passar a referência desse método para dentro desse outro. Como eu passo a referência? Se eu tivesse utilizando Free Pascal puro, eu passaria @status, né? Mas como eu vou usar o conceito do Delphi, eu não vou usar o arroba, eu vou usar o mode Delphi para que fique mais fácil do entendimento de vocês, porque o Lazarus, muita gente às vezes não gosta por falta desse conhecimento, que o Lazarus tem uma peculiaridade diferente, mas também você pode dizer o Lazarus que vai trabalhar com um padrão do Delphi, né? Então, quando eu passo uma referência, eu passo o nome do método sem parênteses. Quando eu passo com parênteses, eu estou chamando o método, eu não quero chamar, eu quero passar a referência. Então, a referência é sem os parênteses, ok? Então, vamos salvar, né? Agora, como essa classe vai atender tanto o Delphi como o Lazarus, a gente vai para o src, né? Comum. Dentro de comum, vou colocar aqui todos, né? Eu poderia até separar, mas não vai ficar muita subpasta. Vou botar aqui. Então vou dizer que esse aqui é base.router, certo? Dei um nome para base router. Então aqui a minha classe que tem um método que vai responder
ao conceito root é essa. Agora precisamos injetar isso aqui dentro do servidor console. Então volto lá no servidor console. Antes do listen, eu chamo o meu tbase.route. Então o que é que aqui está fazendo? Ele está pegando aquela rota, que seria essa, todo o conceito que foi aqui, injetando dentro de uma lista de rotas no ROS, ok? Posso ter quantas classes com rotas diferentes? Quantas vocês quiserem. Vocês vão ver isso na prática. Então, a primeira rota a gente já criou, né? Que é o nosso base, o nosso root. Injetei aqui no servidor console para a gente testar e já deixar funcionando. Então, salvo. Se eu não digitei nada errado, é para funcionar. Então, Shift F9, compilou sem nenhum erro. Vamos executar com F9. Servidor ativo. Vou voltar lá no meu browser, onde estava not found, né, que é aquele barra, ó, que é esse barra. Agora ele tem que responder, ó. Servidor ROS versão 3.02, ok? Então, show de bola, funcionando perfeitamente aí. A nossa primeira rota, o nosso root já está funcionando. Então, ó, vocês viram que o ROS ele é cru. Você vai moldando somente com o que você quiser, o que você vai utilizar. Então, se você vai utilizar o root para mostrar um status, tá aqui, você pode botar outras coisas. Agora, vamos preparar essa classe também para que atenda ao Lazarus, né? A gente já fez, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho a fonte, né? Ficar mais fácil aí. Ó, a gente já fez um conceito que o ROS, que o Lazarus vai utilizar, que é a referência de métodos, porque o Lazarus não tem métodos anônimos. Mas o que é um método anônimo? É um método sem nome, mas você pode criar um método com nome e chamar ele aqui. O resultado é o mesmo, certo? Então já tenho esse conceito para atender o Lazarus. Agora a gente precisa dizer que essa classe, quando estiver usando Lazarus, ele vai trabalhar com mode Delphi. Então, como a gente faz? Vem aqui em cima, cria uma diretiva. Ó. Dólar diz if def, se for FPC, que é Free Pascal, o que a gente vai fazer? Deixa eu fechar logo o end if, né? Dólar end if. Então, ó, criando uma diretiva aqui. Quando for um Free Pascal, use o mode Delphi. Então, vou abrir aqui outra diretiva, que vou dizer mode Delphi. Pronto. Já está aqui pronto para usar o mode Delphi quando for Free Pascal, certo? Então, já tenho configurado essa classe para atender o Lazarus, ok? O Lazarus em si lá, ele não tem esse segundo nome, system.class, system é sysutils e classe. Você pode usar de duas formas, removendo isso aqui, que ele no Delphi vai funcionar do mesmo jeito, ou a gente criando também diretivas de compilação, né? Diretivas aí. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Quando for, vou até copiar aqui em cima, no uses, quando for, ó, botar 2 espaços, quando for Free Pascal, eu vou até copiar isso aqui, Ctrl C, quando for Free Pascal, você use class sem system
e sysútil sem system, ok? Aí vou dar um else, né? Else. Quando se não for Free Pascal, é com certeza Delphi, né? Então aí eu venho, pego meu end if e coloco no final, e ROS é comum para ambas IDE. Então já tenho o meu método aqui pronto para usar Lazarus e Delphi. Deixa eu fazer isso aqui para ficar um código mais alinhado, né? Então, ó, essa classe já está pronto para trabalhar com Delphi Lazarus. Vou salvar. Vai deixar de funcionar? Não. Ó, vou executar. O resultado aqui para o Delphi não muda nada, ó, galera. Não muda nada. Ó, inclusive, vou mudar aqui só para vocês terem certeza, né? Então, ó, versão, né? Vou botar aqui ROS. Vem pro ROS, né? Vamos botar aqui. Vem pro ROS. Ok? Então, vou executar. Servidor ativo. Refresh. Aqui, ó. Vem pro ROS. Viram que não tem diferença a nível de código quase nenhuma entre Delphi e Lazarus. A única coisa que a gente vai seguir são isso aqui, ó. Por quê? Porque a mesma classe que eu vou utilizar no Delphi vai ser a mesma classe que vai ser usada no Lazarus. Vocês vão ver que quando você faz um conceito genérico, você atende um e outro e o resultado é o mesmo, mesma coisa. Então nós já começamos o nosso servidor, tá aqui, e nossa rota, que eu chamei rota base, para atender o nosso root. Eu tenho o costume de colocar base para atender tudo aquilo que é básico de um servidor. Aí quando chegar no produto, eu vou ter a rota de produto, quando for de cliente, cliente, quando for pessoa, pessoa, quando, enfim, cada qual com sua responsabilidade. Cada um vai ter aquela responsabilidade única, o conceito, para que tenha um bom desempenho. Nós vamos fazer tudo desacoplado. Eu vejo muita gente montar o servidor e manter engessado. Tem gente que passa até esse parâmetro para outro método que não tem nada a ver com aquilo. Ele foge assim, do bom senso, vamos dizer assim, né? Eu começo a engessar muita coisa que depois, para que eu mude, fica muito complexo. Eu vou mostrar sempre um conceito genérico para que atenda tanto Delphi como Lazarus e seja o mais desacoplado possível, ok? Então aqui o nosso servidor console Delphi já está funcionando. O próximo vai ser o console Lazarus. Vocês vão ver que eu vou utilizar essa mesma classe lá no Lazarus. Então, sempre que acompanharem as aulas, se vão na sequência, mesmo que seja Delphi, acompanhe, porque eu sempre vou começar com Delphi, depois vou para o Lazarus, Delphi, Lazarus. Vocês vão ver que o resultado é o mesmo, ok? Então, se tá gostando, galera, deixa um joinha aí, nos incentiva a fazer conteúdo melhor aí para vocês. Show de bola, valeu, meu muito obrigado e até a próxima.